Sua amiga sorriu, agradeceu, disse que estava tudo bem. Só que, por dentro, alguma coisa quebrou naquele instante e ela nem percebeu. Isso aconteceu com você esse mês. Talvez essa semana, talvez hoje. Quantas vezes alguém cruzou uma linha e você chamou isso de "não foi nada demais"? Guarde essa resposta. Ela vai voltar para te assombrar daqui a pouco. A verdade é essa, e ela dói. Pessoas gentis não sofrem apenas porque o mundo é injusto. Sofrem porque permitem. Confundem paciência com fraqueza, disfarçada de virtude. Engolem sapo atrás de sapo, achando que isso é maturidade. Mas existe uma linha entre tolerar e ser pisoteado. Poucos sabem onde ela está. Você está prestes a descobrir. Eu já fui essa pessoa. Anos acreditando que aguentar calado era o caminho certo. Engolindo desaforo, sorrindo para quem me machucava, chamando isso de paz. Não era paz, era medo, disfarçado de bondade. E foi vivendo isso na pele que eu mapeei os 5 comportamentos que você vai ouvir agora. Um deles, principalmente, muda tudo. Vou levar você do mais comum até o mais destrutivo de todos. O último, eu guardei de propósito, porque é o que mais gente sofre e menos gente reconhece. Ele está escondido dentro dos outros 4, disfarçado, esperando o momento certo para aparecer. Se você aguentar até lá, vai entender por que sua vida pode estar sendo drenada. Sem você nem perceber, você vai reconhecer isso na hora. E vai doer, porque o primeiro tipo é o mais silencioso de todos. Não grita, não bate a porta, sorri para você, enquanto corrói por dentro. E o pior, você já viveu isso essa semana, só não tinha esse nome, até agora. Chama-se a mentira que você finge não ver. É aquela pessoa que promete uma coisa e entrega outra. Sempre. Jura que vai mudar, nunca muda. Você sabe que é mentira, mas prefere acreditar, porque a verdade dói mais que a ilusão. Ela promete, você acredita, ela falha, você perdoa, ela promete de novo, e você, de novo, acredita. Quantas vezes essa cena já se repetiu na sua vida? Pense nisso. Enquanto eu conto o que você está ensinando a essa pessoa, cada vez que aceita, você está ensinando que a palavra dela não tem peso nenhum. E o preço não é só a confiança nela, é a confiança em você mesmo. Você para de acreditar na sua própria percepção, duvida do que viu, do que sentiu, do que sabe que é verdade. Isso tem nome na psicologia, mas você não precisa de nome para sentir o estrago. Se algum desses sinais já bateu em você, escreve nos comentários qual foi. Eu quero ler. Mas o que vem agora, quase ninguém percebe até ser tarde demais, porque esse aqui não rouba sua confiança. Rouba algo que você nunca recupera, nem com dinheiro, nem com desculpa, nem com carinho depois. É o roubo do seu tempo. Cada minuto de espera é um minuto que apodrece e não volta. Aquela pessoa que sempre atrasa, sempre cancela em cima da hora, sempre espera que você se adapte à vida dela. Nunca pede desculpa de verdade. Só espera que você entenda. E você entende, sempre entende. Faça as contas. Cada hora perdida esperando alguém que não valoriza seu tempo é uma hora que não volta, nunca mais. O tempo escorre e não volta. E enquanto você aceita, essa pessoa aprende uma lição perigosa. Seu tempo vale menos que a conveniência dela. Esse aqui não parece desrespeito nenhum. Ele se disfarça bem melhor que os outros 2. Porque o terceiro tipo parece cuidado, parece opinião sincera. Só que por dentro, ele te apaga, devagar, sem deixar marca. Chama-se invalidação disfarçada. Você está exagerando. Isso não é motivo para ficar assim. É a pessoa que ouve sua dor e devolve uma crítica. Ela nunca te agride na cara. Ela apaga o que você sente, sorrindo. E você já sabe o que vem depois desse tipo de apagamento repetido. Não sabe? Com o tempo, você para de contar o que sente. Para de pedir ajuda. Para de se abrir, porque aprendeu que sua dor vira motivo de julgamento. Isso não é papo furado.
Isso é isolamento sendo construído, tijolo por tijolo, sem você perceber a parede subindo. Até aqui, você já reconheceu pelo menos um desses tipos. Talvez os 3. Se foi assim, deixa seu like agora. Isso ajuda esse alerta a chegar em mais gente que também está aceitando o que não devia. Porque o que vem a seguir separa quem sofre calado de quem finalmente aprende a se proteger. Foi estudando esses padrões, ano após ano, caso após caso, que eu cheguei numa obra que virou referência para mim. O livro Os 6 Pilares da Autoestima, do Nathaniel Branden, não é autoajuda genérica. É uma abordagem profunda sobre por que algumas pessoas aceitam tanto desrespeito e sobre como reconstruir o amor próprio. Pilar por pilar. Não é teoria bonita. São exercícios que você pode aplicar na sua rotina para parar de se anular. Está por R$ 59,92 no Mercado Livre. O link está na descrição, junto com outras indicações que separei para quem quer ir mais fundo. Clica agora, antes que esqueça. Esse tipo de oferta não fica disponível para sempre. Agora, de volta ao que você ainda não sabe. Esse aqui não parece grave num dia isolado. Ele é traiçoeiro de outro jeito. Some no meio da rotina, disfarçado de normalidade. Mas somado, mês após mês, o quarto tipo esvazia qualquer pessoa por dentro. Até não sobrar quase nada. É a relação de mão única. Você pergunta como ela está. Ela nunca pergunta como você está. Você ajuda. Ela nunca retribui. Você lembra das datas dela. Ela esquece as suas. Não é maldade explícita. É um desequilíbrio que ninguém nomeia. Mas todo mundo sente. No corpo, no cansaço, no silêncio, depois da ligação. Se você já viveu isso, comenta aqui embaixo. Com que tipo de pessoa? Eu aposto que não é só uma. E esse tipo de relação sempre chega num ponto de ruptura. Ou você explode, depois de anos engolindo, e vira o vilão da história. Ou você murcha aos poucos, sem forças para continuar dando, o que nunca recebe de volta. As duas saídas doem, mas só uma delas. Você escolhe. E chegamos nele. O quinto tipo, o mais destrutivo de todos. Presta atenção nessa parte, porque ele não é um comportamento isolado. Ele é a raiz, aquilo que permitiu os outros 4 existirem, um por um, silenciosamente, na sua vida. E agora você entende. Por que os outros 4 sempre voltam? Porque essa raiz nunca foi cortada. É o comportamento letal de cruzar limites. Você pede para parar e a pessoa continua. Você marca uma linha e a pessoa passa por cima. Você tenta de novo e a pessoa continua. Se isso já aconteceu com você, você sabe exatamente do que eu estou falando. Cada vez que isso acontece e nada muda, uma coisa fica clara, dura, inegociável. Um limite sem consequência não é limite nenhum. É só um pedido fraco que todo mundo aprende a ignorar. Sua paz mental não é luxo, não é exagero. É condição mínima para viver bem. Cortar essa raiz é o primeiro passo para parar de recriar os outros 4. A partir de hoje, cada vez que alguém cruzar uma dessas 5 linhas, lembre dessa conversa. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você fingia não ver, deixa seu like. Comenta qual desses tipos você mais reconheceu. E se inscreve no canal, porque na próxima história, eu vou revelar o padrão que faz as pessoas voltarem para quem mais as machucou. E essa você não pode perder.